Olá, sejam bem-vindos ao Gente Negócios, o seu local de conexão, inspiração e grandes histórias. O nosso programa de hoje, nós temos o nosso convidado mais do que especial, o Lívio, que vai falar sobre a sua experiência como fisioterapeuta e também como empresário, que ele atua nesse ramo do empreendedorismo com franchising e vai falar muito sobre a sua experiência para nós do Gente Negócios. Seja bem-vindo, Lívio. Muito obrigado, Tayanara. Obrigado a todos da TV Conecta. Especial também a minha amiga Eugênia, para quem eu mando um abraço. E é um prazer estar aqui, tentar conversar um pouco da minha breve experiência aí no empreendedorismo, no franchising, também da minha experiência na área docente, que eu já fui professor, fisioterapeuta também, um pouco como você falou na chamada, né? Hoje ajudando também lá no Laboratório de Sobral, nossa empresa familiar, ou seja, estamos aí percorrendo por vários caminhos nessa luta do empreendedorismo, principalmente no nosso país, né? Muito bem. Lívio, você é natural aqui de Floriano, florianense nato. Eu queria que você compartilhasse um pouco aqui para os nossos telespectadores como foi que iniciou a sua trajetória no ramo da fisioterapia, como profissional, fisioterapeuta, como foi que você iniciou nesse desejo de, além de ser um profissional da fisioterapia, empreender? O que foi que lhe despertou esse desejo do empreendedorismo? Foi de início já essa visão de empreender com grandes nomes, grandes franquias, ou se foi mesmo o seu lado familiar que iniciou essa questão do empreendedorismo com a relação com a sua esposa, com esse grande empreendimento que é a indústria farmacêutica do Laboratório Sobral? Conta um pouquinho para nós como foi que tudo isso começou. Eu sou florianense de nascimento, de coração, amo essa terra, né? Saí para estudar, me formei na UESP em fisioterapia. Ao retornar para cá, a gente já começou, né, empreendendo. A gente colocou uma clínica de fisioterapia, a gente ficou aí com ela entre 2009 até 2015, e já também um desejo antigo de atuar na área docente, né, de ser professor. Fiz a especialização em docência no ensino superior e acabei ingressando na FAESP, que foi um local de grande aprendizado para mim também, como professor, né, e acabei assumindo também a coordenação do curso de fisioterapia durante 5 anos. E esse contato com as pessoas, essa questão da liderança, da gestão de pessoas, e também já com uma empresa que era a clínica, a gente vai despertando, descobrindo, aprendendo, apesar de não ter sido minha formação inicial, nem administração, nem áreas afins, né? E, ao mesmo tempo, ao lado da Paula, que já estava no Laboratório Sobral, né, ajudando lá o meu sogro, a gente vai entendendo um pouco do mundo e despertando, foi nascendo em nós dois essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio. E isso nos levou a pensar no caminho das franquias, pela falta de experiência inicial minha, né, de termos um apoio para essa gestão, né, que a empresa, uma franquia, ela não deixa de ter as suas teorias e práticas de administração, de empreendedorismo, de marketing, de liderança, de gestão de pessoas. A franquia não lhe dá isso pronto, isso não existe. Você tem que ter a sua habilidade, tem que desenvolver esse seu trabalho, mas facilita em alguns pontos de apoio, de auxílio, né? Então a gente se descobriu nesse mundo, pensamos em ir por aí, pelo lado da franquia, e descobrimos o nosso perfil que se adapta bem a esse mundo do franchise, né? Como tudo na vida, tem que ter perfil ou desenvolver as habilidades. Então a gente descobriu que nós tínhamos, principalmente eu, que estou à frente das operações, que esse mundo das franquias era o ideal e acabou realmente se confirmando, e estamos aí, se contarmos do início da Skyler, que foi a primeira, né, franquia nossa, quase 7 anos já empreendendo no ramo de franquias em Floriano. Isso é muito relevante, Lívio, porque a maioria, né, dos
meus clientes, né, como eu atuo também na área da contabilidade, eles sempre falam, Tayanara, eu estudei para ser médico, eu estudei para ser dentista, eu estudei para ser fisioterapeuta, mas eu não estudei para ser empresário, empreendedor, eu não entendo nada de gestão. E a gente entende que o passo inicial que você deu com a clínica de fisioterapia, ela durou quanto tempo? Foi assim, o início para você se identificar com esse ramo de empreendedorismo, ou você ainda consegue se dividir entre três, né? Ainda atua como profissional de fisioterapia, ainda atua dentro do Laboratório Sobral, além das 2 franquias que você possui hoje? Eu hoje não atuo mais diretamente na área de fisioterapia. E nem na docência, nem né? na docência, infelizmente. Não tinha como. Eu sou muito apaixonado pela docência. A sala de aula sempre foi um lugar para mim sagrado e onde eu me realizava, né? Quem me conhece sabe. E eu fui muito feliz. Porque eu também, não só na FAES, mas eu dei aula também na UESP, que foi um propósito quando eu me formei. Tudo que a UESP me proporcionou, a Universidade Estadual do Piauí, de alguma forma queria devolver, queria retribuir. Eu também estudei, eu me formei na UESP. Pronto, é uma grande casa. E aí eu acabei prestando concurso para professor substituto, né? Contrato temporário, e acabei ainda ficando por 5 anos lá na UESP. Um aprendizado também, e essa devolução foi muito boa. Em relação à clínica, foram onde aconteceram os primeiros erros, que a gente sempre vai aprendendo com eles, né? Então, alguns grandes aprendizados nós tivemos, a gente não se forma para ser empreendedor, mas acaba tendo que fazer isso, por exemplo, no nosso caso de saúde, né? As clínicas, quem coloca a sua clínica, quem abre seu empreendimento, tem que lidar com tudo, com as burocracias, com a gestão de pessoas, que é um dos maiores desafios, né? De ser o líder, de ser o exemplo, de pegar na mão, de arrastar todo mundo, né, para aquele propósito, porque se a equipe não compra a sua ideia e não trabalha junto, a ideia pode ser muito boa, mas se ela não consegue se realizar, você não tem êxito, né? Dificilmente você consegue, né, levar adiante. Uma clínica, ela possui diversas obrigações, eu costumo falar que até mais do que empresas do ramo do varejo, porque você lida com pessoas, mas acima de tudo você lida com vidas. Isso. São pessoas que estão ali para restaurar a sua saúde, estão com alguma necessidade naquele momento, sentindo alguma dor. Então, quando você atua em uma clínica, você sente aquela vontade de atender todo mundo, mas você não exerce esse papel sozinho. Exatamente. Então, você tem que liderar, você depende de pessoas para que esse mecanismo possa funcionar. E hoje em dia, Lívio, em todas as áreas, a mão de obra, ela não é que ela esteja escassa, ela está deficiente. As pessoas, elas não estão mais procurando ingressar no mercado de uma forma humana, para servir ao próximo, como se estivesse servindo a si mesmo. Então, deixou muitas vezes de ser uma necessidade e passou a ser mesmo que algo volátil. As pessoas não ficam por muito tempo em um local de trabalho. Você também lida muito com esse desafio atualmente em questão de mão de obra? Na época da clínica, você sentiu essa dificuldade de ter mão de obra qualificada? Sim, a gente sempre tem, né? Essa questão o turnover é muito grande, né? Principalmente hoje, né? Na época da clínica nem tanto. Eu atuava eu e mais outro colega profissional, tínhamos lá a nossa secretária que nos ajudava, mas eu não sentia tanto. Mas nas empresas a gente sente muito esse abalo tá sempre girando. O funcionário, a gente treina ele, a gente molda de acordo com aquele propósito que a gente tem, a cultura da empresa, e de repente, por N fatores, acaba saindo, né? E aí a gente tem que começar tudo novamente. Então esse turnover acaba atrapalhando bastante o andamento da nossa ideia, principalmente na implantação da cultura da empresa, né? Que, por exemplo, no caso das franquias, a gente já herda uma cultura, né? A gente já herda essa cultura e tenta implementar uma coisa que já vem meio que pronta. Claro, nós damos os nossos toques pessoais, até porque vivemos numa cidade menor, onde todo mundo se conhece, nem tudo que a franquia nos proporciona
vai funcionar aqui, né? Mas isso atrapalha bastante. O turnover dos funcionários atrapalha muito. Tem muitas pessoas que têm medo, Lívio, de empreender com franchising, tem medo de grandes franquias, porque tem aquela objeção que são empresas que você tem que desenvolver um plano de negócio assertivo, você tem que fazer um estudo de mercado para saber se aqui na cidade tem um público que você realmente vai conseguir vender aquele produto e, acima de tudo, elas têm medo do royalties. Porque o royalties, ela pesa um pouco porque você está trabalhando com uma marca que ela já tem uma propriedade própria, então é algo desafiador. Você, ao longo desses 7 anos de Skyler, também tem a outra franquia, você também é franqueado Cacau Show. Você teve algum momento em que você pensou em desistir ou você realmente, de fato, gosta do layout de trabalhar com essas grandes empresas? Porque, de uma certa forma, eles têm uma cultura extremamente organizada. E isso eles implantam dentro do negócio do franqueado, em questão de sistema, em questão de como você tem que conduzir até mesmo campanhas de marketing. Você não pode simplesmente pegar um produto ali e colocar um determinado preço porque o comércio está em um período sazonal de vendas. Fazer uma promoção por conta própria, você sempre está ali trabalhando, mas sempre tem que ser de acordo com a franquia, não é isso? Isso, exatamente. Medo a gente sempre tem todo dia, e eu acho que é isso que nos move. Quem não tem medo, a gente não está empreendendo. Não está empreendendo, né? Medo a gente tem. Se deu vontade de desistir, sim, várias vezes, né? Principalmente na época da pandemia, onde apertou muito, era um cenário muito assustador, e a gente não sabia o que teria ali no outro dia. Então, a gente já pensou em desistir, mas é isso também que nos move. A gente pensa em desistir, mas na mesma hora a gente tem que voltar a puxar a realidade, né? Enfim, mas é um ramo prazeroso, né? Como você bem descreveu as características do franchise, da forma que você descreveu. Nós temos, claro, alguns pontos em que a gente tem uma certa independência, mas diria que em números 80% da nossa gestão é uma gestão combinada, casada, né? Principalmente na questão do marketing, o VM, o Visual Merchandising da loja, né? Tudo que você observa nas nossas duas lojas, tanto na Skyler quanto na Cacau Show, quando você entra nas duas, que você olha, se aquilo está naquele local, é porque tem uma razão de ser estar ali. Eles já nos apresentam esses estudos, inclusive quando a pessoa entra na loja, geralmente o primeiro lugar que a pessoa dobra, entra para a direita, enfim, tem todas essas nuances, que isso aqui, para mim, é uma das grandes vantagens do franchise. Esses estudos, os números, a forma de tratamento do CRM, dos clientes, do cadastro deles, a forma de abordar, né, até a forma de atender digitalmente, através do WhatsApp, do Instagram, de outras plataformas, como hoje tem mais aí o TikTok, né, marketing TikTok, se eu não esqueci o nome agora, acho que é isso. O grupo Meta, ele está bem avançado. Está bem avançado nisso, enfim, tudo isso a gente vai, né, mesmo que ainda não atuando, mas a gente tem consciência de que existe, já vamos, né, caminhando, planejando. Tem suas desvantagens? Tem. Como, por exemplo, a gente sabe que comércio, varejo é sazonal, às vezes a gente está ali necessitando de fazer um giro de estoque, e a gente não tem a autonomia assim, 100%, mas a gente tem uma conversa e pode chegar a um denominador comum para, naquele momento, ter uma ação promocional, uma ação de marketing, né? Local, sem depender apenas da nacional. Isso, exatamente. E cada franquia tem a sua forma de ser. Por exemplo, como eu sou multifranqueado, né? Na Cacau Show é mais engessado, porque são mais de 4.000 lojas. Na Skyler não, é mais regional, é uma franquia regional. Ela é aqui em Fortaleza, então a gente tem um contato mais direto, a gente tem uma assistência mais direta, né? Então a gente consegue ter uma maleabilidade maior com uma do que com outra. E isso é natural em qualquer franquia. Cada um tem a sua forma de gerir essas estratégias, né? E é como eu falei, a gente precisa ter um perfil, né? Tem gente que não consegue se adaptar. Eu já conheci vários, ainda conheço, claro, franqueados das duas que também começaram e empreenderam, mas não conseguiram se adaptar. Isso ao modelo, é normal.
né? Mas isso é até bom a gente relatar a respeito desse tema, Lívio, porque hoje em dia, independente de ser franquia ou não, independente do nicho do seu negócio, a gente tem que se cobrar todos os dias. Sim. O que a franquia tem de diferente é que elas se cobram ao nível de excelência para você entregar pontos e estratégias positivas, como até mesmo o layout do modelo de onde está exposto o produto, se é do lado da direita ou do lado da esquerda, qual o primeiro produto que vai ser visto ao entrar dentro da empresa. Então, esse estudo, ele tem que ser feito dentro do seu negócio também. Você tem que estudar qual é o perfil do seu cliente, a persona do seu cliente. Então, assim, a franquia da Skyler, por ser regional, da região Nordeste, eu creio que você tem uma facilidade de ter uma comunicação mais assertiva com eles, porque eles entendem que aqui no nosso estado, até a forma da gente se vestir, por ser um local mais quente, tem que ser roupas mais leves. Lá tem roupas com esse perfil. E tem também com perfis de quem quer viajar para fora do país ou para o sul. Então, assim, eles sabem o nicho, o público-alvo, porque eles estudam não só a sua empresa, são várias franquias que já têm esse estudo. Isso. É uma outra facilidade. Esses estudos, essas pesquisas, a pesquisa do produto, né, daquela época, da sazonalidade, da coleção inverno, da coleção verão, e uma coleção cápsula, como eles chamam. Por exemplo, vai ter a Copa agora, é uma coleção cápsula, justamente porque acontece de 4 em 4 anos, vai sair agora, né? Enfim, isso para nós é muito bom, para mim principalmente, como franqueado, facilita eu não ter que ir atrás disso, né? Porque a gente já recebe isso, realmente eu posso dizer que a gente recebe pronto, né? A coleção toda, as cores, os tecidos, enfim, a gente tem essa facilidade. E o treinamento, né? Tanto meu como franqueado, como da equipe, o treinamento de atendimento no PDV, desde a hora que você entra até a hora que a gente deixa novamente o cliente na porta, que é a hora da saída, o pós-venda também, e o atendimento não só online, mas também o atendimento em si físico, que não vai acabar, que muita gente diz, porque a loja vai acabar, não vai, de jeito nenhum. Porque essa experiência, o calor, a troca ali, não vai deixar de existir. E já tem um estudo, Lívio, que no ano de 2026, o comércio físico, ele vai voltar a ser prioridade. Exatamente. Porque está tendo muita demanda no call center, de reclamações de compras online, que as pessoas compram, não recebem o produto conforme estava descrito na propaganda. Muitas vezes as pessoas, elas não querem nem só o fato de comprar, elas querem ter uma experiência. Isso, essa experiência, o digital, ele ainda não entrega. Apesar da inteligência artificial estar ajudando muito, mas aquele calor humano do olho no olho, de você conversar, de entender o problema do cliente, porque o cliente, quando ele vai à sua loja, ele vai com um problema para você resolver. E ele quer resolver o seu problema. E aquela conversa, aquele bate-papo de você entender o que é e buscar a melhor solução, geralmente o online ele não te entrega. Ele é muito mais direto do que esse atendimento. E é uma das coisas que fez a gente também querer empreender, foi buscar uma excelência em atendimento aqui em Floriano, né? Principalmente no ramo masculino, que foi a nossa primeira franquia, que foi a Skyler, que nós colocamos realmente do zero, que a Cacau Show a gente adquiriu de repasse, que já existia. E nós, era um outro franqueado, seu Pereira. Grande abraço para ele. Pessoa maravilhosa, com certeza está nos assistindo. Com certeza, eu gosto. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão e uma admiração muito grande. Baixa experiência. Demais. Então, assim, até no começo foi diferente de um de outro. Um já peguei mais ou menos pronto, a outra a gente colocou realmente nosso toque, nosso tempero ali, né? Para trazer essa experiência nova de uma loja bonita, ambientada, para receber não só o homem, mas também a mulher, porque nosso público maior, apesar da Skyler ser masculina, essencialmente. Eu sou cliente da Skyler. Ela é uma loja que recebe, na sua maioria, as mulheres, para comprar para o marido, para o filho, para o pai. É uma loja do presente, né? Assim, Lívia, chega até engraçado, né, a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas, quando elas vão investir em um segmento,
elas querem segmentar a sua empresa, só que eu costumo dizer que homem, ele compra menos. Quem é consumista são as mulheres. Então, assim, é uma loja que tem um layout de roupas masculinas, mas que o atendimento ele é tão leve, você tem uma equipe maravilhosa. Obrigado. Inclusive, quero deixar aqui um abraço para as meninas, que quando a gente chega lá, dificilmente a gente compra só um produto. Geralmente, eu sempre procuro presentes. Lá tem uma linha presenteável que o online ele não entrega, porque é uma embalagem bem feita, aquele cheiro que a loja tem, que você já tem aquela memória olfativa Isso, são 5 sentidos local. que a gente tem que trabalhar, né? No varejo como um todo, a gente procura explorar isso, né? É o visual, quando você chega, tem uma loja bonita, ambientada, aquele impacto, o cheiro, o olfato da loja tem um cheiro característico, o toque, né, do tato dos tecidos, a música, né? E nós também temos lá o nosso, para a parte gustativa, o nosso cafezinho. Já ia falar. Tem uma cervejinha assunto, também lá. E o online ainda não entrega. Não entrega, então, né? assim, quando a gente sai de casa com o esposo, ele, às vezes, o homem está naquela agonia, só compra e vai embora. Isso. Lá, dificilmente isso acontece, porque o cliente vive aquela experiência, tem um cafezinho, tem Senta água, com calma. tem uma cervejinha. É, exatamente. Mas isso é muito bom, Lívio. Você está investindo não só no layout de venda, você tem um atendimento que você está fidelizando o seu cliente pela experiência que você está entregando. Então, assim, o Gente Negócios é um programa que ele foi criado com esse propósito, para a gente levar essa experiência positiva para os empreendedores que estão nos assistindo, para que eles não vejam isso como um gasto. Sim, é um investimento com retorno, porque o cliente ele se sente em casa. Então, isso. Assim, ele se sente até com uma dívida, porque se você é tão bem recebido em um local, você tem a empresa está lhe dando, então o mínimo que você vai querer é retribuir comprando algo. Dificilmente a pessoa sai sem comprar nada. Isso, a gente tem que trabalhar também, claro, que a loja precisa ter vendas diárias, porque nós temos contas para pagar. Claro, isso. Mas a gente tem que pedir, a gente tem que trabalhar e pensar também a longo prazo. No varejo nós temos geralmente 2 datas muito boas, que é o Natal, né, que é que mais se vende o varejo, e geralmente Dia das Mães, são as 2 melhores datas. Dia das Mães para mim não resolve, mas para os pais resolve. Na Cacau Show, por exemplo, a Páscoa é maior do que o Natal. Então, seria de 2 natais. Então, como é muito sazonal, nós temos que pensar no cliente a longo prazo. Ele vai, mas a gente quer que ele volte. Porque é esse cliente que sustenta a loja. O ano todo. O ano todo. Então, aquele cliente que entra, que compra o produto, só vai voltar daqui a 2 anos, é um cliente que a gente deixou de encantá-lo, impressioná-lo, para que na próxima data que ele tenha, ele se lembre da nossa loja. Ele se lembra da Skyler ou da Cacau Show, por exemplo. Não só na Páscoa. Não só na Páscoa. Tem os panetones. Exatamente. Tem o ano todo, né? Dia dos Namorados. Você vai comprar um presente, você comprou o presente, gostou do atendimento, da peça, a pessoa que recebeu gostou muito. Quando você for comprar outro presente, você vai se lembrar de quem? Da última experiência boa que você teve. Com certeza. Né? Isso é um aprendizado. E com certeza, Lívia, a gente já falamos bastante aqui da experiência que os consumidores podem ter, né? Dentro das 2 grandes marcas que você atua aqui dentro da cidade de Floriano, quero lhe parabenizar, mas também quero conversar com você e deixar aqui o convite aberto para a Paula vir também falar um pouco mais conosco do Laboratório Sobral, porque o Laboratório Sobral, gente, ele é uma empresa que está aí, já é uma empresa centenária, né, na nossa cidade. Isso, 115 anos. 115 anos de história, que foram anos dedicados a medicações para as pessoas tratarem alguma doença. E agora vocês estão inovando com um produto que eu sou suspeita para falar. Quem esteve aí no Arrastão de Floriano ao longo do Carnaval deve ter lembrado da ativação de marca que foi muito bem feita. Do Soralite. De um produto que ele não é para tratar uma doença, ele é para prevenir. Então, o que está em alta hoje no Brasil? Saúde. As pessoas estão pensando em saúde, em bem-estar, em estar bem, grandes corridas, grandes eventos ao ar livre. Então, o público consumista do álcool, ele está diminuindo no país, porque as pessoas estão se cuidando mais. É o mercado wellness, né? Então, assim, como foi que vocês criaram esse novo produto? Eu já estou deixando aqui um spoiler que com certeza a Paula vai falar muito mais sobre ele aqui conosco. Mas como você também está lá dentro do Laboratório Sobral, compartilhe um pouco conosco essa experiência. Eu estou há pouco tempo, quase 1 ano, ajudando bem numa parte mais técnica, administrativa lá dentro, em alguns pontos.
quem pode falar realmente com muita propriedade da questão do nascimento, do Soralite, é a Paula, o meu cunhado Wilber, que é o esposo da Sofia, e a própria Sofia, né? Mas, enfim, foi um grande lançamento do Sobral, realmente, o Soralite. É um sucesso de vendas. E a gente entendia também que Floriano, por ser nossa casa, precisava conhecer esse excelente produto. Né? Então, a ideia do Wilber, meu cunhado, de no carnaval, porque já vinha, né, em algumas corridas, né, sempre estava lá o Soralite, porque ele é um reidratante oral muito bom, né, que repõe os eletrólitos, glicose, a água, enfim. De também colocarmos no carnaval e distribuirmos lá para o folião, né, que além para tentar se reidratar e evitar a famosa ressaca. Isso né? mesmo. Inclusive, no outro dia também a gente usa aí, é muito bom para reidratar, para reaver as energias. Eu quis tocar nesse ponto, né, Lívio, para a gente levar para as pessoas que mesmo a empresa estando no mercado há 115 anos, ela entendeu que precisava se reinventar. Exatamente. Além de ser uma empresa familiar, mas está aí com novos administradores na gestão, estão aí toda a família com um pensamento mais alinhado em questão não só de hoje, mas de futuro, a longo prazo. Sim. Então, você também precisa ter essa mesma visão, essa mesma mentalidade dentro do seu negócio, de se reinventar sempre. Reinventar todos os dias. Lívio, nós já estamos chegando ao final aqui da nossa... Nem vê o tempo passar, o papo é tão bom. Com certeza, a nossa entrevista foi tão rápida que aqui a gente nem vê o tempo passar, é um bate-papo muito leve. E eu sou muito grata, quero aqui agradecê-lo pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando a sua vivência, a sua história. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. A mensagem que eu posso deixar é de não desistir, apesar de a gente querer, de às vezes, né, se cansar, porque empreender no Brasil é muito difícil. O cenário não, às vezes, como agora, não é muito favorável. Você, como uma grande contadora, também entende, sabe disso diariamente com seus clientes, mas é não desistir, é olhar para principalmente o seu propósito e também para a sua maior força, que no meu caso é minha família. Até deixo um abraço, minha esposa Paula e nossos maiores tesouros, que é o Tomás e o Alexandre, nossos 2 filhos, que é meu principal papel, que é de pai, de esposo e de pai de família, é não desistir. E sempre buscar a inovação, o estudo, o conhecimento é muito importante. Que é outra coisa, eu comecei agora também um curso de farmácia. Eu mal me encontrei com tanta coisa e comecei agora também um curso de farmácia, já pensando também em aumentar a minha colaboração lá com o Laboratório Sobral. Mas enfim, estar sempre buscando, se reinventando, procurando. Hoje está muito fácil, o conhecimento está ali na sua mão, no telefone, né? Então, você tem hoje muita facilidade. Para ir a um congresso, antigamente você tinha que viajar, hoje não, você pode fazer online, então está muito fácil. Então, e se você quer, tenha coragem, busca e tem um investimento e quer ir atrás, quer fazer da franquia, vá atrás, busque, tem a ABF, por exemplo, Associação Brasileira de Franchise, converse, vá às feiras. Também estou disponível, quem quiser conversar um pouco mais sobre franquia, sobre franchise, né? É um ramo que eu recomendo por ter me adaptado bem. E como eu sempre digo, o Estado, ele não gera nada. Quem gera tudo são as empresas, é o empreendedorismo. Então, a roda gira... exatamente, a roda gira porque nós existimos, nós empreendedores. Verdade. Então, eu incentivo sempre, quem quer empreender tem que empreender, porque se não existirem novos, a roda vai deixar de girar. É uma engrenagem. É uma engrenagem, então muito bem, eu incentivo isso sempre. Muito obrigada. Então, nós vamos agora para um intervalo, vamos aqui por um break rapidinho e voltamos já com o nosso segundo convidado do dia. Ano
Ano novo, vida nova e, claro, Fiat novo na sua garagem. A Fiat Santa Clara começa 2026 com ofertas imbatíveis e veículos 0 km com 3 anos de garantia para você. Para quem busca conforto no varejo, Cronos Drive a partir de R$ 96.980. Fastback Turbo 200 a partir de R$ 119.990. Fiat Argo Track automático com banco de couro a partir de R$ 105.908. Toro Freedom a pronta entrega de R$ 175.990 por R$ 156.990. Fiat Toro Diesel com desconto de até 17% para você começar 2026 com carro zero na sua garagem. E para o trabalho pesado, o Fiat Tano está com 20% de desconto. E tem mais, o Pulse Drive sai a partir de R$ 101.990. Aproveite! Atenção, produtor rural e CNPJ, as vendas diretas estão com descontos agressivos na linha Estrada. E para você, CPF ou pessoa física, o queridinho Mobilike sai a partir de R$ 69.980. Não perca tempo! Ano novo de carro zero é aqui, porque a Fiat Santa Clara é a sua melhor opção. Do mais elegante ao mais moderno e despojado. Das peças de alfaiataria ao fitness, ao jeans, ao que você tem de mais moderno. Peças de qualidade é aqui no Atacarejo da Moda. E o melhor de tudo é que no Atacarejo da Moda você encontra peças de qualidade e um atendimento especializado só para você. Atacarejo da Moda, 3 lojas esperando por você. Floriano, Piauí, Picos e também São Luís, Maranhão. Corre pra cá! Estamos de volta, Gente Negócios, para falarmos sobre Paixão de Cristo. Floriano é a sede de um dos maiores espetáculos a céu aberto de teatro, que é a Paixão de Cristo. Estamos com um convidado mais do que especial, Paulo de Tarso, que é produtor desse grande espetáculo. Paulo de Tarso, seja muito bem-vindo. Compartilhe conosco, todos os telespectadores aqui do nosso programa Gente Negócios, como é que está sendo essa prévia desse dia incrível, como é que funciona todo esse projeto no bastidor. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Falar de Paixão de Cristo sempre é uma oportunidade interessante. Estar aqui na TV Conecta, estar aqui nesse programa é sempre muito bom, né? A gente que tem uma parceria há muito tempo, né? E a Paixão de Cristo é um movimento que acontece há 31 anos, começa muito nas praças, essa organização que começou com pessoas jovens, com pensamento à frente. Eu estou como produtor do espetáculo aqui, mas o Crispim é um grande mentor, grande diretor. E agora a gente tem a sede, agora eu digo mais, há 25 anos, o Teatro Cidade Cenográfica, ali no bairro Santa Rita, em Floriano. E há 31 anos nós contamos essa linda história, que é a maior história da humanidade, que é a história de Jesus.
Não tem quem não se emocione quando escuta esse nome, não é? Nos bastidores a gente está naquela pressão, né? Faltam poucos dias, já é essa semana, Sexta Santa, Sábado de Aleluia, a gente vai reviver, a gente vai conhecer a história de Cristo mais uma vez, através de uma das linguagens mais lindas, que é o teatro. Então, eu acho que por esse primeiro momento, acho que a emoção vem, porque falar de Jesus, falar da paixão de Cristo, é falar de uma história que cruza Floriano e todo mundo. Paulo, a Paixão de Cristo falar sobre Jesus é algo que impacta, é algo que emociona, e é um espetáculo que é uma entrada totalmente gratuita, que já está aí há 25 anos aqui dentro da cidade de Floriano, Piauí, porém ele sempre tem esse cuidado o César Crispim, de levar o nosso nome, a nossa cidade, para todo o território nacional. Tem uma tia minha que chegou hoje aqui no Piauí, veio de São Paulo para assistir o espetáculo. Vem pessoas de várias outras cidades, de outros estados, que além de ser algo que está trazendo esse espetáculo com o propósito de trazer a ressurreição de Cristo, mas também está agregando na economia local. Então, as pessoas que trabalham com a parte hoteleira, as pessoas que residem aqui em Floriano, Piauí, de uma certa forma, estão ganhando, porque aquece também a nossa economia de uma forma geral, porque lá vocês estão empregando pessoas de baixa renda, gera emprego, gera renda. Eu queria que você falasse um pouco mais para nós como é que funciona a quantidade de pessoas, de atores, de atrizes, que tem dentro desse espetáculo, que são daqui, são da nossa terra, são de cidades circunvizinhas, e não só os artistas a nível nacional. Olha, a gente se espanta todo ano como esse espetáculo cresce, e esse crescimento é de vários pontos, né? A gente começou com um número X de elenco, né, de pessoas ali no elenco. Hoje a gente já conta com 400 pessoas envolvidas nessa grande encenação. É muita gente. Na entrevista do César Crispim, ele até disse que já começou ousado, tinha mais de 20 pessoas no elenco e hoje já conta com essa quantidade de pessoas. Isso. E pessoas de várias regiões. A gente tem um elenco convidado. Hoje nós temos 5 nomes, grandes nomes da teledramaturgia, mas é um nosso orgulho dizer que o nosso elenco em peso, ele é florianense e baronense. Isso é importante de dizer. Então, é da nossa terra, são pessoas que têm talento e muito talento e dão vida e contam essa linda história. A Paixão de Cristo, ela movimenta Floriano, ela movimenta o comércio, ela movimenta de vários sentidos. Então, é como você disse, você bem disse, a região, o setor hoteleiro, o setor do comércio, né? Os profissionais que trabalham em vários sentidos, atores, atrizes, cenógrafos, diretores, iluminadores, mas também pedreiros, carpinteiros, todos esses se movimentam e se organizam com base na Paixão de Cristo. Pessoas que estão ali ao redor vendendo uma água, Isso. vendendo um espetinho, então isso está ajudando de uma certa forma toda a economia. O dinheiro precisa de girar nessa cidade, né? Se você vai ao Teatro Cidade Cenográfica nos dias da encenação, você pode observar que tem as barraqueiras, então elas estão lá vendendo. A gente sempre brinca, eu e o Crispim, que quando termina a encenação a gente fica com muita fome e a gente desce no teatro para procurar comida e as barraqueiras não tem mais. Então, isso é uma certeza que todo mundo que vai colocar sua barraca vende tudo, porque é um evento familiar, as pessoas depois não vão para lugar nenhum, já ficam na praça da alimentação e lá eles vendem tudo. Mas também tem o setor alimentício, mas tem um setor também de turismo, né? Os souvenirs, os mimos, né? A própria artesanato local é vendido também. E assim, a gente fica sempre também feliz. E isso, transporte. Olha, uma coisa interessante, eu não sei se você ia me perguntar, mas é das caravanas, você comentou da sua tia, não é? Isso. Mas a gente também se espanta com as caravanas. Que vem de outras cidades. Muito. E antigamente a gente conseguia organizar essas caravanas e saber que vem de São João dos Patos, vem de São Paulo, vem de São Raimundo Nonato. E agora a gente não consegue, perdeu a mão. Por quê? Porque a gente chega, eu como produtor, o Crispim como diretor e os outros produtores também, a gente desce, sai, dá uma olhadinha como é que tá funcionando e começa a ver ônibus que a gente não conhece, que não sabe de onde é e pergunta: vocês estão vindo da onde? Eu tô vindo de São Paulo, eu tô vindo de Brasília.
E é um susto. Existe gente que chega pra gente e fala assim, olha, eu tenho 4 amigas que estão vindo dos Estados Unidos e elas estavam na região do Brasil e vieram para a Paixão de Cristo para assistir. Então a gente fica muito feliz de saber que a história de Cristo ainda é interessante para o ponto de vista das pessoas. Isso é lindo. E que a gente conta ainda a história de Cristo de uma forma linda, que é através do teatro. Para mim é só orgulho. Eu estou aqui ouvindo o Paulo de Tarso, meu olho está assim brilhando, porque é lindo de se ouvir, e mais lindo ainda de se ver, de viver esse grande espetáculo. Porque aqui em Floriano tem pessoas que não foram ainda, residem na nossa cidade e ainda não tiveram não é oportunidade, porque o espetáculo ele é aberto ao público e de fácil acesso, de forma gratuita, mas ainda não tiveram aquele desejo, aquele interesse de prestigiar, de encher-se de orgulho, porque eu moro em uma cidade que tem o maior teatro de céu aberto do país. A nossa amada Princesa do Sul. A gente entra em discussão, porque a produção vai vendo todos esses pontos, e a gente sai perguntando, né? Você já assistiu A Paixão de Cristo? E muita gente, algumas pessoas, eu não sei se muita, mas algumas pessoas dizem que não. Mas veja, a gente também pensa uma categoria de discussão, que é a categoria do cotidiano. É muito comum da nossa região, né, a região do Nordeste, da sertania, das pessoas visitarem a zona rural na época da Semana Santa. Eu gostava muito de fazer família, isso. E aí muitas pessoas elas não vão, porque elas vão para a zona rural e tudo mais. E a gente tem esse fluxo muito grande de pessoas que são de fora, de Floriano, que vêm visitar. Então, na verdade, eu vou até aproveitar a sua fala e dizer para você que está nos assistindo, é possível ir para o interior e é possível também vir para a Paixão de Cristo. Então, eu sei que às vezes você vai para o interior que é longe, os morrinhos, vai depois do L3, mas veja bem, então, ou deixa para ir depois da sexta e passa o sábado e domingo de Páscoa, ou pensa de passar o domingo de Páscoa aqui, vem logo no sábado e assiste aqui a encenação no sábado, então se organiza. Se organiza, porque você está perdendo uma encenação que é linda e uma história linda que é de Cristo. Isso é verdade. Aqui em Floriano, se você parar para analisar, é uma cidade que o comércio local ele só funciona quando tem grandes eventos. Eu costumo frisar bastante o comércio local aqui no nosso programa Gente Negócios, porque assim, a gente fala sobre empresas, a gente fala sobre propósitos, e o propósito da Paixão de Cristo é trazer essa encenação muito linda, muito rica, mas também de trazer aprendizado, de trazer pessoas que são de famílias mais carentes, ou até mesmo meninas que vivem em bairros menos favorecidos, para que elas tenham o início de uma linda profissão. Nesse período de ensaios, que é um período que vocês investem bastante em capacitação, tem algum tipo de treinamento específico para quem queira participar, ou só pode participar quem já tem algum nível de experiência? Não, jamais. Como eu te disse, né, o elenco da Paixão de Cristo, ele está aqui. O elenco da Paixão de Cristo, ele é o nosso povo, eles são nossas pessoas. A gente fica ali na região da Princesinha, a gente fica ali na região, tem Princesinha, Terra Preta, né? E todo o elenco de apoio, todo o elenco de figuração, ele é dali. Então são pessoas que estão em todo momento com contato com o Grupo Scarlet. Quando você faz essa pergunta, eu saio um pouco da Paixão de Cristo e entro um pouco no Grupo Scarlet no contexto geral. É o que eu quero que você nos apresente. Isso. Então nós fazemos a organização desse grupo em eventos que acontecem durante o ano inteiro. Então nós temos o Festival Nacional de Teatro, o Encontro de Cinema, nós temos a Paixão de Cristo, e essas pessoas elas estão em contato com o Grupo Scarlet a todo momento. Então, assim, às vezes ela não tem fala na Paixão de Cristo, mas elas são do Grupo Scarlet. Então, elas fazem curso de voz, de oratória, de corpo. A gente tem o espaço físico do teatro, com o anfiteatro, com biblioteca. A gente dá um apoio muito grande às escolas públicas municipais que estão por ali. Não é só a Paixão de Cristo, funciona o ano inteiro. Isso, é uma movimentação gigantesca na cidade. Então, se você quiser ir fora a Paixão de Cristo, visitar o teatro, tirar foto, veja que tem cursos, espetáculos montados, e a gente está lá para receber todo mundo. A gente vive em configurações sociais distintas, e às vezes a gente sabe que, dependendo da região que a pessoa more, ela vai ter contato com coisas que vão levar para um outro caminho. E o Grupo Scarlet, ele faz esse momento, esse processo de formação. Então esse menino que poderia estar
em outro lugar, fazendo outra coisa, ele está fazendo teatro. Ele está dançando, ele está encenando, ele está aprendendo. E a gente trabalha com o conceito de dignidade. Isso As pessoas têm dignidade. Isso é rico. É um grupo que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mas que você visa o crescimento de pessoas. Isso. São cidadãos, são crianças que estão ingressando em um local seguro, em um local que tem ética, tem respeito e que, acima de tudo, tem propósito. Isso. E você, Paulo de Tarso, conte um pouquinho para nós. Quem é Paulo de Tarso? Olha, a gente sempre costuma falar do evento e esquece de falar da gente, né? Olha, eu faço teatro com o Grupo Scarlett há pouco tempo, 16 anos. Eu comecei muito novo, eu sou um rapaz, homem jovem de 28 anos, então comecei muito novo. Eu comecei ali também, junto com o Grupo Scarlett. Eu estudei em uma escola pública municipal ali próximo, então a gente ficava sempre vendo as movimentações do Grupo Scarlett e eu sempre tive vontade, né? Então eu cheguei, fui lá, fiz elenco de apoio. Então eu comecei com elenco de apoio, eu não tinha fala, era povo, depois era guarda romano, depois abriram uma seleção para figurante, um outro nível de figurante. Eu lembro, eu costumo contar essa história que é muito engraçada, que minha primeira fala na Paixão de Cristo, eu era figurante de fariseu e eu só tinha uma fala, que era na hora de Maria Madalena, e eu só dizia, ela tem que ser apedrejada. E eu passei um mês inteiro ensaiando essa fala, mas eu só tinha essa fala. Depois disso, eu me torno membro, de fato, do grupo. Depois a gente foi montando outros espetáculos, produzindo outras coisas, e aí hoje eu sou um dos produtores desse evento. Então é um processo de dignidade também. Eu acho que o Grupo Scarlett mudou minha vida, como muda a vida de várias outras pessoas que passam por ele. Eu costumo dizer que todos os grupos de teatro que nascem de Floriano, nascem em Floriano, eles nascem do Grupo Scarlett, e é um serviço para o cenário teatral e o cenário educacional teatral muito grande. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Scarlett e de fazer a Paixão de Cristo. E eu sinto muito orgulho de saber que existem pessoas como você, que não mede esforços de servir, de ajudar. Então, assim, falar sobre gestão, sobre empresas, sobre negócios, é algo que a gente vivencia no nosso cotidiano, no dia a dia. Mas e falar sobre empreender com propósito? Falar sobre você ter algo que você pode estar se dedicando a servir quem precisa, servir ao próximo, até mesmo a se capacitar. Porque o teatro não é uma área que você pode estar ingressando sem nenhuma formação. Você tem que ter formação, sim. Você precisa se capacitar, se dedicar, estudar. Você passou um mês estudando uma única fala. Sim. Então é um espetáculo que dura ali em média 2 dias, Sim. mas que tem pessoas que estão se preparando o ano inteiro. Não é isso, Paulo de Tarso? A gente costuma dizer que uma Paixão de Cristo termina e a gente começa a produção da outra. Você imagina só, 400 atores em cena, 55 mil metros quadrados, adereços, iluminação, cenário. Então a gente tem que respirar bem. Terminou uma Paixão de Cristo, começou outra para dar conta. São milhares de pessoas que estão lá naquele espaço para assistir essa encenação. Eu acho que o que você falou é muito importante, é o processo do empreendimento, né, da empreitada também, de fazer isso. Tem a questão do figurino, né? Isso. A gente vê pessoas que estão lá e que têm a Paixão de Cristo como uma renda também. A gente tem um orgulho de dizer que todo mundo que faz a Paixão de Cristo é pago. Isso é importante, né? Então eles passam pelo processo de formação, eles estão lá contando essa história, mas eles são profissionais. Eles estão desempenhando um papel e uma função. Então, desde o elenco de apoio que não tem fala nenhuma, a mocinha que lava as mãos, ajuda a lavar a mão de Pilato, até o elenco principal e quem produz, todos são pagos porque são profissionais. Isso é muito importante de destacar. No programa da semana passada, nós estávamos aqui com o Léo. Sim. O Léo também, ele fez parte do Grupo Scarlett, ele fala mesmo abertamente que teve uma oportunidade que o César Crispim deu para ele no início da sua carreira, e nós falamos muito sobre cultura, nós falamos muito sobre festa junina, o Festival Junino, que também está chegando aí agora em junho na nossa cidade, que também mexe com a economia. Sim. Move a economia, são pessoas que se dedicam, que vêm de vários estados para participar desse momento incrível. Então você, Paulo de Tarso, César Crispim,
todos que fazem parte desse ramo cultural dentro da nossa cidade. O Léo também, com o Festival Junino, estão todos de parabéns. Floriano é uma cidade riquíssima de pessoas que são gabaritadas e têm o profissionalismo de levar Floriano a nível nacional. Quero aqui lhe convidar para deixar aqui a sua mensagem final para os nossos telespectadores, para você trazer esse desejo na sua fala, que essas pessoas possam participar da Paixão de Cristo da forma formalmente ou informalmente, que seja dentro do teatro, que seja como visitante. Eu quero que você traga essa mensagem para o nosso público. Muito bem. Então, se você veio a Floriano um dia e já assistiu à encenação da Paixão de Cristo, que é produzida aqui pelo Grupo Scarlet de Teatro, você sabe que é uma das maiores produções e um dos momentos mais emocionantes. E se você não veio, eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade de se emocionar, de ouvir contar, de ver encenar a história de Jesus de uma forma mais linda e sublime, que é a Paixão de Cristo. Esse ano de 2026 nós fazemos 31 anos contando essa história. Eu brinco que ninguém conta essa história melhor do que nós. Nos dias 3 e 4 de abril, sempre às 20 horas, no Teatro Cidade Cenográfica, venha se emocionar com a Paixão de Cristo. 2 pontos importantes que é do processo de acessibilidade a esse espetáculo. O espetáculo é gratuito. O Crispim sempre diz, enquanto eu viver, o espetáculo será gratuito, isso para mim é um orgulho. E tem a disponibilização de transporte público gratuito para todo mundo que quiser assistir. Então você pode ter acesso às nossas redes sociais, que é @paixãodecristo.pi. Você vai ter acesso aos cards de divulgação de onde as rotas de ônibus vai passar. Veja o ponto de partida mais próximo da sua casa. Entre no ônibus, assista a Paixão de Cristo e se deixe emocionar. É importante que você se deixe emocionar. Então, para esse ano de 2026, é esse o convite. Adianta o convite para 2027, se você quer participar da Paixão de Cristo, nos procure no teatro, nos procure nas redes sociais. Quem sabe você não é um ator e uma atriz e está aí só precisando ser descoberto, né? Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua riquíssima participação aqui do nosso programa Gente Negócios, e quero aqui agradecer a você, telespectador, que hoje participou do nosso programa, por estar nos honrando, assistindo, e quero lhe convidar para você nos assistir na próxima segunda-feira, sempre às 20 horas. É uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigada.